Você já quis criar um cronômetro que conta de trás para frente, como aqueles usados em jogos, provas ou micro-ondas? Hoje você vai aprender a fazer isso com Java puro, sem interface gráfica nem complicação. E o melhor, você vai entender o código linha por linha enquanto aprende sobre orientação a objetos, threads e lógica real aplicada. Esse tipo de código é muito usado em situações do mundo real, como cronômetros, contadores regressivos, sistemas com tempo limite e alertas automáticos. Vamos construir esse reloginho com foco total na lógica, usando Java puro e conceitos sólidos de programação. Então, estamos aqui na nossa IDE, que é o IntelliJ, e vamos executarmos aqui o nosso código, tá? Vamos colocar em prática aí o que a gente viu. Então, primeiro aqui vamos falar sobre os requisitos, né? Sobre como é que vai funcionar o nosso relógio. Então, primeiro, nós temos que criar atributos para guardarmos a nossa hora, os nossos minutos e os nossos segundos. Temos que inicializarmos esses valores no construtor. Temos que criarmos um loop para esse relógio ficar rodando enquanto não atingir, né, os minutos, enquanto as horas, os minutos e os segundos não atingirem o valor zero. E aí a gente vai começar nesse loop já decrementando os segundos, tá? E aí a gente tem que fazer a verificação dos segundos. Se os segundos for menor que zero, tá? For negativo, então a gente vai reatribuir os segundos a 59 e decrementar os minutos em 1, tá? Mesma coisa para os minutos. Quando os minutos forem negativos, a gente reatribui os minutos para 59 e tira 1 da hora. A condição de parada é quando a hora, os minutos e os segundos forem todos iguais a zeros, tá? Esqueci de colocar o da aqui. Nós vamos iniciar o nosso loop com uma thread de 1 segundo para verificarmos o nosso relógio rodando a cada 1 segundo para ficar bom de ver, né? Porque se nós não colocássemos essa pausa ia ficar muito rápido e nós não iríamos conseguir ver. Vamos exibir o tempo usando o printfy, tá? Formatando aí as nossas horas e vamos exibir uma mensagem quando o tempo for encerrado. Então, vamos criar aqui a nossa classe relógio decrementador, tá? Relógio decrementador. Beleza. Temos aqui a nossa classe, vamos implementar aqui a interface runnable, tá? Temos aqui o nosso método run e executamos a nossa thread. Vamos implementar aqui o método run. Beleza. Então, o primeiro requisito lá é criarmos nossos atributos para guardarmos as horas, os minutos, né? E os segundos. Private int segundos. O segundo requisito é inicializar no construtor, né? Então a gente vai vir aqui sem perder tempo. Vamos criar aqui o construtor, só que antes vamos fazer uma verificação, tá? Porque o usuário pode colocar a horas, os minutos ou os segundos negativos, ou todos, né? Ou alguns negativos. Então vamos fazer aqui a verificação. Horas, se as horas são menor que zero, ou os minutos for menor que zero, ou os segundos for menor que zero, a gente vai lançar aqui uma nova exceção, né? Do tipo illegal argument exception, falando que o tempo não pode ser negativo. Não pode ser negativo. Beleza. Feito isso, agora vamos criar aqui o nosso loop no método run, né? Nós poderíamos separarmos, seria a melhor forma, tá? De criar um método para decrementar o tempo, criar um método para exibir o tempo, né? Ou criar um método também para exibir mensagens, mas nós vamos fazer tudo aqui no método run, tá? Vamos criar aqui o nosso loop, while enquanto, né, a hora for maior que zero, horas for maior que zero, ou os minutos for maior que zero, ou os segundos for maior que zero. Utilizamos o ou aqui porque se pelo menos uma condição, uma subcondição aqui, né, for verdadeira, então a condição toda vai ser verdadeira. No caso, se as horas e os minutos, por exemplo, né, forem zeros e o segundo for maior que zero, então a condição continua sendo verdadeira. Se utilizássemos aqui o operador lógico AND, né, que significa em português e, o operador e, quando as horas, os minutos ou os segundos chegassem zero, o programa iria parar, né? Mesmo o relógio, mesmo se o relógio não estivesse totalmente zerado. Então, por isso, utilizamos aqui o operador lógico OR. Então, vamos criar aqui, vamos entrar aqui criar um bloco try, tá? Vou tirar esse acento aqui.
Blockdrive, vamos iniciar o nosso programa dando uma thread aqui, em sleep, de 1000 milissegundos, tá? Que é aí um segundo. Então, olha aí, vamos adicionar logo o cat aqui. E aí, nós vamos fazer aqui nossa lógica, né? Então, já vamos iniciar decrementando os segundos aqui. E aí, fazer a verificação, tá? Igual lá nos requisitos. Se os segundos for menor que zero, então a gente vai reatribuir os segundos para 59, beleza? E aí a gente vai tirar o um dos minutos, então menos um. Ou poderia ser minutos menos menos, tá? Então tanto faz. E agora vamos fazer a verificação dos minutos. Se os minutos forem menor que zero, então a gente reatribui os minutos para 59 e tira um da hora, tá? Então horas menos igual a 1. Vamos fazendo printar a mensagem aqui, né, do relógio. Então, paciente 02D, dois pontos, paciente 02D, dois pontos, paciente 02D. Então, o paciente 02D, o paciente D, ele espera um número, tá? Dessa formatação. E o 01002, ele só vai verificar se tem menos do que dois dígitos, tá? Se tem menos do que dois dígitos, ele vai colocar aquele zero ali na frente. Isso para quando, por exemplo, os segundos são menor que 10, ele não aparece só 9, 8, 7, mas sim 09, 08, 07, assim. Equivale para os minutos e para as horas também. Então aqui a gente vai colocar as horas, os minutos e os segundos, né? Precaução, vamos criar aqui os nossos métodos get, né? E aqui no final do loop, a gente vai dar um tempo encerrado, né? Tempo encerrado. Vamos criar aqui o nossa classe main, o nosso método main, e verificar se esse relógio está funcionando. Já lembrei aqui que eu esqueci de dar uma barra N aqui, né? Senão aí vai ficar tudo na mesma linha. Então, eu acho que tá tudo correto, não é isso? Tarará. Vamos só personalizar aqui, dizer que se der algum erro aqui o relógio foi interrompido. Vamos criar aqui nosso relógio decrementador R igual a new relógio decrementador e vamos inicializar, vamos colocar já um valor negativo aqui, tá? Para vermos se aquela verificação está correta. Então, ele deve lançar uma exceção aqui do tipo illegal argument exception, né? Então, beleza, ele já lançou uma exceção aqui de que o tempo não pode ser negativo. Vamos começar com a hora zeradas. Vamos começar 1 minuto e 10 segundos para vermos. Então, veja que aparentemente ele está funcionando, né? Está decrementando aí os segundos. Vamos ver quando chegar nos segundos negativos. Ele vai decrementar o minuto e vai aqui terminar os segundos. Então, no final aqui dos segundos, ele deve aparecer a mensagem, né? Tempo encerrado. Nós também vamos fazer aqui a verificação das horas, para ver se ele está decrementando as horas, né? Minutos. Vamos ver aqui se ele vai aparecer a nossa mensagem de tempo encerrado. Então, eu vou acelerar o vídeo aí. Então, veja aqui que ele chegou, zerou tudo, né? E trouxe aqui a nossa mensagem de tempo encerrado. Vamos fazer a verificação se os minutos estão decrementando, né? Então, vou colocar aqui 1 hora, 1 minuto e 1 segundo. Vamos ver aqui. Já decrementou aqui 1 minuto. Tá. Então vamos ver se ele vai decrementar a hora agora, né? Que ele decrementou aqui a hora, né? Virou agora 59 minutos. E aí tá rodando. Então, basicamente é isso. É uma lógica aí simples, mas que na pressão pode te fazer sofrer, né? Como foi lá no desafio Godecon. Então,
Se vocês gostaram, deixa o like aí, tá? Se vocês tiverem alguma ideia de vídeos, comentem aí que vocês irão me ajudar bastante. Então é isso, até a próxima aula.